Mas abra sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 12. Eu vou ler e depois nós vamos, de maneira sucinta, tentar trazer aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio: quando se cumprirá essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Senhor Deus, te peço novamente, Senhor, nos abençoa com a tua palavra, Senhor. Nos abençoa. Alguns já ouviram pela manhã, outros não ouviram. E aqueles que ouviram pela manhã, Senhor, que o Senhor reforce aquilo que o Senhor está querendo falar, Senhor, a cada coração, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai até o fim, é a palavra que o anjo falou para Daniel. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Apesar de termos os nossos projetos humanos, e nós temos os nossos projetos humanos, temos agora um projeto que queria aqui para a ampliação da igreja e tal, temos os nossos projetos, cada um de nós temos os nossos, mas Deus, Ele já tem dele. A palavra de Deus, ela já foi selada. Tu, Daniel, pois sela, esse livro fecha, porque já está tudo planejado. Por Deus já está tudo planejado e arquitetado. Nós aqui ficamos tentando mudar as coisas, tá? Pensando, mas por Deus já está tudo resolvido. Só falta se cumprir algumas coisas. Muitas coisas se cumpriram e outras se cumprirão, né? Nós ficamos aí que nem um parafuso querendo resolver as coisas e tal, mas Deus já disse como vai ser. No livro do Senhor está escrito tudo como será e como não será. Então, uma das palavras que o anjo diz para Daniel é essa: tu, Daniel, hoje vai até o fim. O começo, geralmente, às vezes é mais fácil. Começar não é tão difícil, mas chegar até o fim é sempre um desafio. Aceitar Jesus é mais fácil, mas permanecer na presença de Jesus a coisa é mais estreita, é mais difícil. Quantos não chegam para mim e dizem: pastor, está difícil, pastor, está difícil, eu vou, está na hora de eu sair, eu estou aguentando, pastor, está difícil. Não é fácil. As batalhas são grandes. Nós vemos que aqui no livro de Daniel falar que tem algumas provas. Olha, tem prova.
vai ser provado, purificado. Quantos de nós não estamos sendo provados? Em várias áreas da nossa vida. Em várias áreas da nossa vida. Todo ser humano, todo cristão, ele passa por suas provas. Não tem um cristão que diga: eu nunca fui provado. Se você não foi, você vai ser um dia. Porque você precisa saber quem você é. Deus te conhece, mas você precisa saber quem você é. Quem você é. Às vezes dizemos que somos uma coisa, mas na hora não somos aquilo que falamos, né? Às vezes dizemos que somos mansos, mas na hora que vamos ver, né? Queremos meter a mão, queremos dar uma voadora se fosse alguém. Precisamos nos conhecer quem nós somos. Por isso que nós somos provados. Então, começar não é tão difícil, mas permanecer até o fim é meio difícil. Então, na carreira que nos foi proposta, como está escrito em Hebreus 12, só haverá coroação para aqueles que forem até o fim. Só vai haver coroação, só vai haver laureus, como foi cantado na música que o Ministério do Louvor cantou no final, que os justos que eles pensei vão receber laureus, ou seja, vão receber a coroa, né? Aqueles que chegarem até o fim. Bonita música que cantaram, fazia tempo que a gente não viu uma música assim do tempo da adoração, né? Então vão receber laureus, aqueles que vencerem, aqueles que chegarem até o fim, aqueles que permanecerem na batalha e forem fiéis nessa batalha e chegarem até o final, então vão receber laureus. Os gladiadores da época de César, ele recebeu um laurel, era uma tipo de coroa com umas folhazinhas, não sei se vocês já viram nos filmes épicos aí, né? Uma coroa com as folhazinhas, aquilo ali se chama laurel, né? Era um tipo de uma coroa, de coroação, de premiação. Então, a gente também vai receber, aqueles que chegarem até o final, né? Em Apocalipse 2,10, assim, Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O princípio é mais fácil, o início é mais fácil, a caminhada é difícil, mas nós temos que chegar até o final. Se queremos realmente pisar em ruas de ouro, se queremos ver mar de cristal, se queremos cantar, louvar o Senhor, adorar o Senhor, entrar no paraíso de Deus, nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Você precisa ir até o fim. Eu sei que a luta tem sido grande, mas você precisa ir até o final. Não pode parar agora, não pode desistir, né? Então, o que é o fim? Fim significa conclusão, término, desfecho, limite, lugar ou momento em que cessa alguma coisa. O fim é isso, é o limite, é onde cessa tudo, é o desfecho. Propósito, intuito, nós fugirmos dessas coisas que o mundo tem nos oferecido, tentando parar-nos, tentando nos deter. Destruição, a terra, ela haverá essa destruição a realizar-se nos tempos futuros. Cada dia que nós vemos, os homens estão se tornando grandes, parecem irracionais. Os homens de bombas não param de matar pessoas inocentes, de ferir pessoas inocentes. Quando nós paramos para ver os noticiários, terrível. Os noticiários internacionais agora é só de terrorismo, é só de bomba. O noticiário do Brasil é só prisão de políticos e empresários. Gente, vê o jornal, só é essas coisas que nós vamos vendo no mundo. O que a Bíblia diz sobre o fim? O fim vem sobre os quatro cantos da terra, diz o profeta Ezequiel, no capítulo 2, no capítulo 7, versículo 2, diz que o fim, ele vem sobre os quatro cantos da terra. Então esse mundo maravilhoso, esse mundo bonito que a gente está vendo, um dia vai ter o fim disso tudo, e nós não sabemos quando que isso vai ser. Nós não sabemos qual o momento exato que isso vai acontecer. Nós não sabemos. Não está escrito assim o momento exato de que isso vai acontecer. Uma coisa nós sabemos: precisamos estar prontos, precisamos ir até o final. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos deixar que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor venham nos tirar do foco, venham nos tirar do alvo, que é Cristo, que é o céu, que é a glória futura, que é estar com o Senhor. Nada do que está acontecendo pode nos afastar dessas coisas, porque o fim vem.
Daniel 11:27 vai dizer, porque o fim virá. 1 Pedro 4:7 vai dizer, o fim está próximo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, o fim está próximo. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então, para Deus está tudo próximo. O apóstolo Pedro, já há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, ele já dizia, o fim está próximo. Então devemos estar sempre com essa mentalidade de viver nessa terra, comer, beber, trabalhar, estudar, adorar o Senhor, mas sempre pronto, porque o fim ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o fim pode acontecer. Então nós devemos nos preparar, cada dia estar pronto, porque a qualquer momento, e se Deus quiser, seja muito breve, para nós irmos embora para o nosso lar celestial. A não ser que você queira demorar mais aqui, mas para mim, espero que seja cada dia mais breve, para nós podermos ir embora daqui e chegar ao nosso destino final. Por que devemos ir até o fim? Porque esse é o objetivo da nossa chamada. Esse é o objetivo da nossa chamada. Precisamos ir até o fim. Mateus, no capítulo 24, abra sua Bíblia comigo um instante. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, o versículo 13. Jesus, ele fala, ele deixa uma palavra para nós, ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Meu irmão, muitas coisas querem te afastar da presença de Deus. Muitas coisas querem te afastar da presença de Deus, querem nos afastar da presença de Deus. Eu já vi pastores pensando em desistir, eu já vi pastores que desistiram da caminhada, eu tenho visto muitas pessoas desistindo da caminhada, mas a Bíblia diz que só será salvo aqueles que permanecerem até o fim. Jesus diz que só será salvo aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E a coisa mais importante para a nossa vida é a salvação. É a salvação da nossa alma. É a salvação para estarmos com o Senhor. Para estarmos com o Senhor. Então precisamos ser perseverantes, porque a palavra do Senhor, Jesus nos diz e nos alerta: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, fala o sábio Salomão. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Começar é mais fácil, permanecer é mais difícil. Começar sempre é mais fácil, mas perseverar, permanecer é muito complicado. Se eu fizer aqui uma campanha de oração às 6 horas da manhã, todos os dias, vamos começar, vai vir todo mundo animado, não vai começar. Mas daqui a pouco nós vamos perceber que algumas pessoas vão desistir, algumas pessoas vão parando. Começar é muito fácil, permanecer é o mais difícil. É o mais difícil. E nós precisamos permanecer, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Hoje eu estou com 51 anos de idade. Para mim, a minha vida cristã hoje, ela está bem melhor do que quando eu comecei. Está bem melhor hoje. No início a minha mente era mais confusa. As batalhas espirituais eram muito grandes e muitas coisas eu não entendia. Era meio complexo, era meio complicado. Hoje não. Hoje já absolvo tudo com maior naturalidade. Porque depois de 30 anos, né, a gente vai amadurecendo na presença do Senhor. Chegou um meio da caminhada que eu disse: estou fora, vou desistir disso agora, não quero mais saber disso. Esse negócio de ser pastor, essa coisa, eu não quero mais saber disso. Algumas vezes pensamos em fugir, algumas vezes pensamos em desistir. Não foi fácil, mas graças a Deus estamos aqui. Conseguimos vencer todas as batalhas, passamos por ela e estamos aqui para a glória de Deus. Mas houve momentos muito difíceis, como na sua vida,
deve estar acontecendo, pode estar acontecendo, já aconteceu, um dia vai acontecer, porque às vezes as coisas pegam para o nosso mundo. Eu estava conversando com um rapaz, ele, pastor, é muita crise, é muita coisa, o meu salário não dá, e isso tudo tem afetado a vida espiritual. O meu salário só dá para pagar a casa e pagar a luz, e eu não sei mais, faz anos que eu não sei o que é fazer uma compra, uma feira para dentro de casa. Faz anos que eu não sei o que é isso, fazer uma feira. Então, por causa dessas lutas, por causa disso tudo, o camarada pensando, a pessoa pensando em desistir, pensando em parar, por causa das lutas da batalha. Então, muitas pessoas estão enfrentando, mas isso aí não é motivo, nós devemos permanecer firmes, confiando no Deus que provê todas as nossas necessidades, no Deus que provê todas as coisas, porque a partir do momento que duvidarmos disso, a bênção ela nos chega. A bênção nos chega. Nós precisamos continuar perseverando, crendo, acreditando naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Em Hebreus 10, 37 diz assim: porque aquele que há de vir virá e não tardará. Para você está tardando, para mim está tardando, mas para Deus não está tardando. É um momento certo, vai chegar no momento certo dele. É no momento certo, ele não vai vir nem antes nem depois, vai vir no momento certo. Mas nós precisamos estar perseverando, nós precisamos estar firmes, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Em Apocalipse 2:10, eu queria ler com você em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Começamos em Daniel, já estamos em Apocalipse. Apocalipse 2:10 vai dizer assim: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã não é moleza. A vida cristã, ela é de batalha. Ela é de batalha. Não existe moleza na vida cristã. Tem hora que estamos tudo bem, daqui a pouco acontece uma coisa, acontece outra. São provas que nos sobrevêm. Nós precisamos estar firmes sobre todas essas coisas. Perseverantes, firmes, manter a serenidade, manter o padrão, manter a integridade, manter uma vida cristã autêntica. Em meio a todas essas batalhas, nós devemos manter a vida cristã autêntica. Eu fui visitar a irmã esposa do presbítero Paulo, irmã Teresa. Nós fomos visitar a irmã Teresa lá no hospital em Minas. Ela foi acometida de uma doença, de câncer, estava no seu estado terminal, e nós fomos lá visitar. Irmão, aquela mulher estava nas suas últimas horas, de vida, mas a serenidade dela era impressionante. Não havia pavor nos seus olhos, não havia medo nos seus olhos. Ela estava serena, ela estava prestes a partir, mas estava numa serenidade tremenda. E o presbítero Paulo, ele perguntou para ela: Teresa, você está tranquilo? Você está bem? E ela só balançava a cabeça: estou bem, estou bem. E com algumas horas depois, a irmã Teresa, ela partiu para a glória com o Senhor. Mas era aquela crente convicta da sua fé. Aleluia. Da sua fé. Em meio às batalhas, às tribulações que a irmã Teresa passou, em nenhum dos momentos da sua vida nós vimos ela mudar. Ela continuava sendo a mesma irmã Teresa. A mesma irmã Teresa. O diabo, como diz aqui Apocalipse, ele vem com tudo. E nós não podemos, irmãos, achar que eu já sou crente, o diabo, ele vem com tudo, tentando atrapalhar a nossa vida, fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de espalhafato para nos tirar do caminho.
nos tirar da presença do Senhor. E precisamos estar atentos disso, porque Ele está sempre querendo atrapalhar, nos tirarmos da caminhada, nos tirarmos do caminho, que esse caminho que é Jesus, no qual você e eu estamos. Ele disse: eu sou o caminho, e você está no caminho. Você não pode sair do caminho, você não pode se afastar desse caminho, você tem que perseverar nesse caminho que vai nos levar à salvação. Aleluia. Não podemos jamais desistir deste caminho, de maneira nenhuma. Apocalipse ainda 22, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu tenho galardão, eu estou vindo sem demora, e vou retribuir galardão para aqueles que têm se empenhado, para aqueles que têm trabalhado na minha obra. Por isso que os irmãos estavam dizendo aqui, os irmãos ficaram impactados, né? Vão ficar impactados e pensam envolver na obra do Senhor. Irmão, se você vai aqui no sertão do Pernambuco, aqui está sofrendo com chuva, na zona da mata, né? Mais litoral da zona da mata, nós estamos sofrendo com chuva. Do sertão para lá, a coisa é diferente, é seca. Eu fui para algumas viagens missionárias que você vê, eu vi meninos que pareciam porquinhos, tudo sem roupa, sujo, com os buchos grandes, de enfermidade, sem desenvolvimento, sem crescer direito, sem tudo pequeno, tudo sujo. Teve um lugar que eu fui, meu Deus, como é que esse povo consegue sobreviver aqui? Porque não tinha nada. Tinha casa que para eu entrar, eu tinha que entrar abaixado. Tinha água, que a gente ia beber água, que a água era amarela. E o quintal, eu fui ver de onde saía a água uma vez, eu cheguei lá atrás da casa, estava lá um poço, cheio de saco de rabo, aquele saco de rabo que você vê no mundo. Eu olhei de onde eu bebi a água, é daí que está vindo a água que eu bebi. Dali está vindo a água que eu bebi. Da água do jumento bebi água, da água do bode bebi água, daquela água ali também bebi aquela água. Mas a sede era grande, quem vai beber? Então não é fácil. Então quando você vai, e o Senhor quer que nós venhamos a fazer a sua obra, alimentar os que têm fome, dar água para os que têm sede, fazer a obra, nós temos que fazer. Não podemos ficar só resolvidos a quatro paredes, nós temos que trabalhar, temos que desenvolver, e o Senhor diz que Ele tem o seu galardão para dar àqueles que tem o seu galardão para dar. Nas viagens missionárias nós aprendemos, nós vemos muita coisa. Nós vemos muita coisa quando saímos para a caminhada missionária. Um lugar que eu olhava assim, meu Deus, como é que esse povo consegue ver que não tem nada? Mas só a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Teve um lugar que nós levamos bastante alimento. Chegamos lá, até a missionária que tinha lá, ela estava, a mercearia nem queria ceder mais comida para ela, porque ela fazia 3 meses que ela estava devendo na mercearia. Mas Deus mandou o socorro na hora certa lá para ela. Então, precisamos nos movimentar, precisamos fazer alguma coisa. O fim está próximo, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para tudo que está ao nosso redor. Nós vivemos na capital. Nós vivemos na capital. Tudo é muito simples, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Lá em casa nós não costumamos fazer compra para mês, porque tem cheio de mermundo e mercearia do lado de casa. Falta um açúcar, eu vou ali e pego um açúcar. Tudo é muito próximo, tudo é muito perto. Nós temos postos de saúde, nós temos hospitais, nós temos shopping, nós temos tudo aqui, porque estamos na capital. Mas quando você se afasta um pouquinho da conta, quando você se afasta, você vê tanta coisa, tantas pessoas precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra, de tudo isso, né? E nós precisamos nos envolver cada vez mais com a obra de Deus, porque o fim está próximo. Porque o fim está próximo. E eu louvo a Deus porque Deus está aguçando, né, o desejo missionário de alguns aqui, né? Deus está dando uma sacudida, muitos já têm, eu tenho conversado com algumas pessoas, muitos já têm esse desejo missionário, mas outros estão
sendo aflorado aí por esse desejo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós precisamos sair do nosso conformismo, do nosso comodismo, para realizar algumas coisas para o Senhor. Eu sei que você tem feito dentro dos seus limites. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, eu sei disso. Você trabalha muitas horas. Você está agora aqui na igreja, está pensando, doido com muita carga, porque precisa chegar em casa, dormir, tem que acordar cedo da manhã para ir trabalhar. É assim que nós vivemos. É assim que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Estamos na igreja, mas já pensando, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, a cabeça já está assim, porque vivemos correndo. 24 horas parece que não dá mais para a gente viver. 24 horas parece que ficou pouco para a gente. 24 horas agora é pouco, não dá mais. Mas 24 horas sempre foi 24 horas, vai ser sempre 24 horas. Mas é que a Bíblia diz que nos últimos dias teremos tempos difíceis, trabalhosos. Todo mundo está trabalhando muito. Todo mundo está trabalhando muito, todo mundo está correndo muito, tentando sobreviver. Isso é, para mim, sinal da volta de Cristo, sinal do fim. Nós precisamos olhar o tempo, precisamos olhar aquilo que está à nossa volta e ver que o fim está cada vez mais próximo. O fim está cada vez mais próximo. E precisamos nos atentar, nos acordar, fazer o que pudermos, aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer, nós devemos fazer. Amém, irmãos? Amém. Mas o que é necessário para chegar até o fim? Pastor, eu quero chegar até o fim. Mas o que é necessário para que eu chegue até o fim? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós vamos encerrar com isso aí, porque as horas elas passam. Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Uma receita para você, para nós chegarmos até o fim. Aleluia. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Amém. Corramos com paciência. Tenha paciência. Continue sua caminhada de fé com paciência. Não se desespere. Tenha paciência. Há uma carreira que nos está proposta, mas essa carreira ela tem que ser corrida com paciência. Se você for correr muito rápido, pode não dar certo. Então vá com paciência. Vá tranquilamente, confiando no poder de Deus, confiando na ajuda do Espírito Santo, buscando o Senhor em oração, na leitura da sua palavra. Essa aqui é uma das receitas, tem várias outras aqui, mas essa é o que o escritor aos Hebreus ele nos diz. Portanto, nós também que estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todo mundo está nos observando a igreja. A igreja ela é observada. Ela é observada pelos anjos, pelos demônios, pelas pessoas. A igreja ela é observada. A sua vida é observada. Nós somos observados. Todos nós temos sido observados, né? Deixemos todo o embaraço. As coisas que vêm nos embaraçar, as coisas que vêm nos impedir, nos envolvendo demais com as coisas desse mundo. Não se envolva tanto com as coisas desse mundo, porque você vai ficar embaraçado. Você vai ficar todo preso, que é isso que o inimigo quer fazer. Nos embaraçar para não chegarmos na carreira. Você lembra, teve uma maratona, não sei se foi nas Olimpíadas, onde tinha um brasileiro correndo, e ele já ia chegar no final. Aí correu um camarada lá de saia, um escocês, né? Estava vendo a prova, e ele correu e atrapalhou a corrida do nosso atleta. E o nosso atleta ele não conseguiu chegar no final como o primeiro. Conseguiu depois que desembaraçaram ele, tiraram ele daquele camarada que estava aprendendo, e ele conseguiu chegar até o final. Então, da mesma forma na nossa vida, as coisas tentam nos embaraçar, nos prender, para nós não continuarmos a nossa carreira de fé seguindo ao Senhor. Então, persevere, seja firme, vá com paciência. A coisa está apertada hoje, vai melhorar depois. Você está passando a prova hoje, essa prova ela vai passar, você não vai morrer na prova. Aleluia. Você não vai morrer no deserto.
A sua família, Deus vai abençoar. O seu casamento, Deus vai abençoar. A sua vida financeira, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar a sua igreja. Então vá com paciência. Não se desespere. Tire os olhos do mundo. Tire os olhos do mundo. Não fique olhando a prosperidade do ímpio, mas siga confiando no Senhor. Amém, meu irmão? Eu queria convidar o Ministério do Louvor para nós encerrarmos cantando aquela música bem bonita. Depois a nossa especialista vai estar vindo. E aí nós vamos estar encerrando. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por esse momento em que nós nos achegamos aqui, Senhor Deus, na tua casa, para juntos louvarmos e cultuarmos o teu bendito nome, Senhor. Pai, por tudo que foi falado aqui, Senhor Deus, nós ainda queremos colocar, ó Deus, em nossas orações, aqueles povoados, aquelas cidades, Pai, que foram afetados, Deus, pelas chuvas que
a tua boa mão, Senhor Deus, se estenda através de nós, através de outros irmãos, outras pessoas. Ó Pai, que o mantimento, as roupas, ó Deus, os remédios, eles possam chegar até aqueles, Senhor Deus, que estão bem longe, Senhor Deus, que não tem como chegar até alguma cidade próxima, Pai. Ó Deus, que o Senhor assim faça, porque os recursos necessários possam chegar até esses, Senhor Deus, que necessitam tanto de uma ajuda, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por os irmãos se mobilizarem, pela tua igreja, por tantos outros, Senhor Deus, que estão fazendo esse ID, que estão fazendo, Senhor Deus, porque esse amor fraternal, ele aconteça. Ó Deus, que assim também aconteça no meio de nós, na tua igreja, que muitos se sintam capacitados, Senhor Deus, ao teu chamado, Pai. Pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita e salvadora de seu amado Filho Jesus Cristo, e as divinas comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sobre a vida dos nossos familiares, e seja sobre todo o rebanho de Deus, espalhado sobre a face da terra. E juntos digamos amém.